Olá, bem-vindo, seja bem-vindo. O Biel, esperar um pouquinho a Vanessa entrar, o pessoal ir chegando. Aí, ó, a Cíntia. Oi, Cíntia, bem-vinda. Oi, Aici, bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Vanessa, oi, oi, oi. Esperar mais um pouquinho, mas eu já vou chamar aqui a Vanessa. Espera aí. Esperando agora a Vanessa entrar. A Bilguria. Aí, Bilguria! Oi, meu amiga! E aí, como é que Tudo tá? bem? Tranquila. Olha só, hoje eu não estou com chimarrão. Não, não tem problema, eu te perdoo. Tá me provocando. Um brinde. Um brinde. Hoje eu tenho espectadores aqui também. Tenho dois espectadores. Tem público? Ao vivo? Tenho. Eu não coloquei o fone de ouvido porque eles prometeram se comportar. Ah, velho. Então E aí, tá. a gente espera mais um pouquinho? Valéria entrou agora. Mamis! Ah, é a mãe, Cíntia. Mames poderosa. A Valéria, minha colega querida, Hum, de Curitiba. legal. E você, Que legal. tu tá onde, em Foz? Tô em Foz agora. Começo o plantão amanhã. Azar, guria. Mas, Eu tô aqui no Cuiabá. Tá até fresquinho aqui. Tá uma delícia. Oi, Evelyn. Evelyn, minha amiga de Porto Alegre. Que bom. Tão bom quando as amigas prestigiam, né? É, amigas, mãe. Bom, vamos começar a falar sobre ansiedade? Vamos começar falando então. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A ansiedade ou a Quem que vem depressão? primeiro, gente? A ansiedade ou a insônia decorrente da ansiedade? Existem vários tipos de ansiedade e vários tipos de insônia também. Pois é. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre ansiedade e depois a gente vai fazer o link com a insônia. Uhum. Eu até falei para umas amigas minhas, ó, nós vamos falar no sentido biológico, né, da insônia e da ansiedade, né? Que aqui a gente é outro conhecimento, né, amiga? Então a gente se preparem para ter uma coisa diferente. Não é igual o que todo mundo fala. Isso, exatamente. É uma visão mais baseada na nova medicina germânica, na neurociência, física quântica, etologia animal entra junto muito também. Muito. Então, a gente, a gente tem uma percepção mais integrativa, né? Mais integral do sintoma, né? Desse distúrbio. Sim, não tem um rótulo, né? Um padrão, assim, um rótulo. É isso e é isso. Até é interessante a gente perceber as pessoas que chegam, né, para ser atendidas, elas já vêm com uma listinha na cabeça, né? E a ansiedade é uma delas, tá lá na lista. Aí eu tô resolvendo não sei o quê, mas eu sou ansiosa. Aí eu pergunto, tá, essa ansiedade ela veio com diagnóstico ou com autodiagnóstico? Como assim? Eu falei, foi um médico ou é você que se designa ansiosa? Ah, eu que sou ansiosa. Aí eu pergunto, mas o que é ansiedade para você? Né? Essa é a pergunta-chave. Porque cada um tem a percepção, né? Por exemplo, eu sou ansiosa, mas a minha ansiedade, ela me ajuda. Minha ansiedade, Uhum. ela me ajuda a ser responsável, ela me ajuda a ser organizada. Eu antecipo tudo, né? Córtex aqui. Córtex pré-frontal. Eu vou antecipando, minha cabeça já vai trabalhando.
Isso me ajuda muito a organizar as coisas. E eu atendo muitas pessoas que fazem concurso público. O concurseiro, ele é ansioso comportamental, né? Eu falo, porque ele constrói essa ansiedade ao longo do tempo. Primeiro começa, ai, que concurso que eu vou fazer? Já começa aí, é aquela gerando aí. Aí ele escolheu focar naquele. Aí ele fica lá toda hora entrando para ver se sai o edital. Não sai. Quando sai o edital, né? Antes pensando qual que será a banca, e quando sai o edital, ele já fica pensando nas questões, não sei o quê. Aí sai o edital, aí ele já fica pensando, mas e no dia, se eu chegar atrasado? E se me der um branco? E se tudo que eu estudar não cair na prova? Acho que tu já fez concurso, tu já deve saber que é mais ou menos assim. Já, é. Não fica... São tipos de ansiedades, né? É o Diferentes. caminho que a pessoa faz e acaba sendo automático. O cérebro se acostuma com essa ansiedade. Toda vez que for prova, ele vai ter a mesma situação. Ele está vivendo tudo de novo, tudo de novo. Diferente daquela ansiedade que é um programa biológico que foi impactante, foi inesperado, né? Aí é uma outra situação. Mas vai lá, fala aí o que você trouxe pra gente. Não, tu falou muito bem dos rótulos, né? As pessoas falam, eu sou muito ansiosa, eu tenho ansiedade, eu sou muito ansiosa, eu tenho depressão, ou eu sou diabética, então esse rótulo já impregna na pessoa. E o que a gente tem que ir em busca é do conflito inicial. Ou por que aquela pessoa está ansiosa? Ah, porque eu vou viajar, sempre quando eu vou viajar eu fico ansiosa. Mas geralmente uma viagem é uma coisa boa e é normal uma ansiedade desse tipo. Né? Então a pessoa não é ansiosa, ela está ansiosa naquele momento. Sim. A ansiedade é só considerada um transtorno, um sintoma comportamental, uma patologia, digamos assim, né, psiquiátrica, quando ela afeta a tua vida em todos os âmbitos, no profissional, no pessoal, no social. Então a pessoa fica realmente pensando naquele assunto 24 horas por dia. E isso faz com que a pessoa não produza no trabalho, não consiga se relacionar mais com as pessoas, porque ela fica só focando naquele tipo de problema que ela está pensando, né? Então, quando ela se torna realmente um problema para ser tratado, é quando isso afeta todos os âmbitos da vida dela. Sim. Porque ter ansiedade é normal, né? Exatamente. E falando nos conflitos, né? Nos conflitos que levam um sintoma. Deixa eu molhar o bico, tá, amiga? Os conflitos que levam a um sintoma, tanto físico quanto comportamental, todo conflito, ele envolve os nossos 5 sentidos, mais o tempo e o espaço. O que quer dizer isso? Todos os nossos 5 cérebros, falando de EPASE agora, todos os nossos 5 cérebros entram, né, naquele conflito, naquela cena impactante. Então, tem o tato, tem onde a pessoa se encontrava, o que a pessoa estava fazendo no momento, que cheiro que ela estava sentindo, o ambiente externo, o ambiente interno, né, o que a pessoa estava sentindo naquele momento, com quem que ela estava. Então, tudo isso são elementos de um conflito. Né? Então, primeiro a gente tem que pensar nisso. Depois a gente vai falar, então, da ansiedade propriamente dita. Porque tem muitos tipos de ansiedade. Ansiedade, insônia, porque a insônia, a barra são os sintomas. Ansiedade, insônia, ansiedade, taquicardia, ansiedade, eu roo unha, ansiedade, eu ranjo os dentes, eu tenho ansiedade e eu como bastante, compulsão alimentar. Né? Então, são vários tipos de ansiedade. Primeiro, a gente tem que ver qual é o sintoma principal que a pessoa está sentindo. Né? E tentar linkar a ansiedade nisso. Porque a ansiedade, ela é uma antecipação do futuro. Né? A pessoa passou por um conflito lá atrás e hoje o que acontece? Ela fica antecipando tudo. Então, o corpo, ele faz com que ele entre num programa biológico de proteção. No seguinte sentido, de que cada vez
que a pessoa venha a passar por um conflito de novo, o nosso corpo já entra em alerta antes. Sim. Então, a ansiedade é o quê? O corpo entrando em alerta, eleva a frequência cardíaca, às vezes a pessoa tem dificuldade de respirar, e aquele pensamento acelerado, mas é uma forma do corpo te proteger para quando vier um novo conflito, tu não sofra tanto, tu não tenha tanta dor. Exatamente. Então, são sintomas de proteção. Proteção. Porque Então, o corpo não é suicida. a natureza ela é muito sábia, né? A natureza mesmo, o animal lá na natureza. Sei lá, uma raposa que está lá no meio da natureza, andando lá, bonitinha, de repente ela sente um cheiro, sei lá, um barulho, que pode ser uma onça, né? Ela já vai acionar o luta-fuga, né? Então, ou ela vai paralisar, ou ela vai correr, ou ela vai atacar. Esse é o básico, né, do nosso cérebro, né, reptiliano, né, que nos ajuda nisso aí. Reptiliano. Mas já o ser humano, né, ser humaninho, eles já ficam ruminando. Não entende, né? Não compreende. Aí ele quer achar tudo racional, né? Ele quer uma explicação para tudo, ele quer ficar ruminando aquilo o tempo todo, ou se sentindo impotente, né? Tendo aquela desvalorização. Mas o animal, ele, nesse sentido, ele é sábio, né? Ele tem aquelas três ali, pá, resolveu. Agora, o ser humaninho, ele fica nessa situação mais de ruminar, né? De ficar preocupado, né? Por isso que a gente... Remoendo, né? Por isso que vem a insônia até, né? Tem a insônia para dormir, né? Para começar a dormir, aquela insônia, e aquela insônia da madrugada, né? Que você acorda na madrugada. Mas Sono pingado. Meu sono, vamos falando mais da ansiedade aí, então. O que mais que tem? Então, a ansiedade, quando tu tem uma crise de ansiedade, o que que acontece? É porque tu tá revivendo biologicamente um conflito que tu teve lá atrás que foi impactante para ti. Então, qualquer outro conflito do mesmo contexto, tu vai ter crise, né? Tu vai entrar em fase ativa de novo. E tu vai ter taquicardia, falta de ar, perda de apetite, que é o normal, mas tem outro tipo de ansiedade que tu começa a comer demais, né, para suprir alguma coisa. Daí por isso que a gente tem que ver qual é o tipo de conflito. Não adianta a gente falar aqui em ansiedade do modo geral, né? A gente vai dando pinceladas, mas cada caso é um caso diferente. Por isso que a gente tem que ir no conflito inicial da pessoa. E são no mínimo 2 conflitos. E é um medo frontal. É uma coisa, é um problema que estava na tua frente. O primeiro conflito, o segundo conflito, são situações que estavam nos teus olhos, diante dos teus olhos. É um medo reconhecido, né, que a gente fala. É um medo reconhecido, porque tu viu, tu se sentiu impotente, ou tu não queria ter contato com aquela situação, com aquela informação, com aquela pessoa. Então, estava na frente dos teus olhos, diante dos teus olhos. Uhum. Né? Então, cada vez que acontece alguma coisa parecida com aquele primeiro conflito que tu teve, vai desencadear uma nova crise ou vai realmente desencadear a ansiedade propriamente dita. Porque, como a gente falou, são no mínimo 2 conflitos, né? Se tu teve um conflito do tipo, tu não vai desencadear a ansiedade, só que ela vai estar registrada num lado no hemisfério cerebral. Se tu tiver outro conflito impactante, ela vai para o segundo hemisfério cerebral. E daí é desencadeada a ansiedade. Sim. Ou sintoma, né? Comportamental. É isso aí, amiga. Eu estava lembrando que o Homer falava, ele das pesquisas dele, né? Ele fala que é falta de controle e impotência, né? O que é a base da ansiedade. Falta de controle, porque as pessoas elas querem controlar tudo, né? Se foge do controle, né? Pode ser uma coisa mínima, qualquer coisa, até uma mãe, né? Algo com os filhos, né? Do meu controle, essa situação, né? Ele tá assim, tá assado, já é né? Já é alguma coisa já para gerar uma ansiedade, né? Ter o controle, a falta disso, ou não se sentir impotente para resolver aquilo com os filhos, né?
não está se sentindo capaz. As mães, as mães sofrem muito de ansiedade. Ai. Eu sei pela minha, né, mãe? Uhum. Mas é uma ansiedade bem conflituosa, né? É visível a ansiedade da mãe, né? Das mães. E é, E também a ansiedade. Hã? e é positiva, né? Porque ajuda, né? E a ansiedade, ela vem porque geralmente um conflito foi impactante e inesperado. Então, tu teve uma surpresa impactante, né? Diante dos teus olhos. E muitas vezes a surpresa não é bem-vinda, dependendo do tipo de surpresa. Então, o que que o corpo faz? Ele se antecipa nas reações biológicas para tu não ser tão surpreendido num novo momento. Sim. Assim, a gente vai, cada vez que a gente vai estudando, se aprofundando, a gente vai ficando mais, sei lá, mais assim, apaixonada por isso, né, amiga? Porque faz muito sentido, Ansiosa. vai fazendo muito sentido as coisas, né? Vai se encaixando. Ai, porque é como aquele dia que a gente estava falando, né? Primeiro a gente faz uma formação, faz uma especialização, mas sempre pensando na gente, né? Em se melhorar, né? No autoconhecimento. E aí vem aquelas coisas. E o tempo todo o autoconhecimento está fazendo a gente encaixar as pecinhas, né? Do quebra-cabeça aí da vida. É. E o que eu ia falar? Nossa, me fugiu agora. Toma um gole. Me fugiu. Não, eu acho melhor não. Tô me servindo aqui. Porque não é uma verdade absoluta, né? Uhum. A medicina germânica ou a neurociência, tudo junto faz essa linkagem que faz com que a gente perceba que vai muito além do que a gente conhece, que nos é passado tradicionalmente, né? É, os rótulos, aquelas crenças que a gente vai, né? Os pais E a passando, gente sabe que não existe doença idiopática, né? Ou sim, autoimune. Não existe. Tudo tem um porquê atrás daquilo. Tem que ter tido um conflito. sim, tem uma história, né? Não Tem adianta uma história, não é o seu sintoma, é a sua história. sua história. Esses dias eu tava com dor de cabeça e o meu marido sempre ele vem com essa, o que que você comeu? Eu falei, não é o que eu comi, é o que eu vivi. Exatamente. Pode até ter relação com a comida, e muitas vezes, né? Como, por exemplo, intolerância a glúten, a lactose, mas foi um conflito que o cérebro linkou, né, com aquele alimento que provavelmente a pessoa estava ingerindo no momento do E aí conflito, daquele impacto que ela sentiu. pode ser uma resolução também, né? Vai saber. Às vezes eu Vai saber. não tô tendo um conflito, tô tendo uma resolução, né? Por isso que assim, é importante sim tomar medicamento para ansiedade, para sair daquela crise inicial. Mas tu ficar tomando medicamento para a vida inteira, para uma coisa que tu não tá curando o problema, tu tá mascarando, né, o teu sintoma e a causa do problema. Sim, sim. Eu não sou contra medicamentos, que nem muita gente acha que eu sou, mas assim, numa crise inicial, tudo bem, né? Para tirar aquela pessoa daquela angústia, daquela sensação horrorosa que deve ser, daquele fundo do poço, né? Mas depois buscar outras alternativas para não ficar se intoxicando com medicamento pela vida inteira. É verdade, não. Os remédios tem essa característica, né? É mascarar, né? Alguma coisa, entendeu? Não vai, não vai resolver, vai amenizar o impacto. Amenizar, mas o problema vai estar lá. Então, qualquer outra situação parecida que já tiver, por exemplo, já tô bem, tô desmamando do remédio, ou já tô até sem remédio, mas vem uma outra situação parecida, do mesmo contexto, de novo. Aí a pessoa não consegue se dar conta do que, né? Do porquê que ela teve de novo aquela crise. Por isso que a gente tem que ir E na raiz do sintoma. verdade, às vezes uma simples conversa, que nem essas pessoas que eu geralmente atendo, que são concurseiras, né? Às vezes só de conversar isso, dela entender,
o que que gera essa ansiedade nela, ela já melhora, ela já tem uma grande entendimento daquilo ali. Então, às vezes, por quê? Porque era mais comportamental, né? Não era um programa biológico, né? Então, ela consegue aí se, né, fazer alguma coisa, procurar uma atividade, alguma coisa extra que ajude ela nessa ansiedade comportamental. Então, assim, Uhum. muitas vezes isso resolve, outras vezes, outras não, né? Vai tudo depender da situação, da história da pessoa, Do né? quanto a pessoa quer realmente, né, largar tudo aquilo que faz a pessoa sofrer, Né? né? Porque é aquela questão, né? Na verdade, eu até estava vendo, é um negócio antecipar, a gente antecipa, mas na verdade a gente está vivendo do passado, né? A pessoa ansiosa. Então, As pessoas têm essa confusão, é uma confusão. né? E aí eu falo, Não, ansiedade é viver no futuro. Não, mas tu não tá vivendo o futuro, tu tá lá presa no passado e tá projetando isso no futuro. Então há uma discordância aí, né? Há é, um conflitozinho. Não é viver no futuro. É tu não tá vivendo no presente, só que tu tá preso a um acontecimento do passado. você não virou a chave, né? Não saiu daqui do passado, né? É exatamente isso aí. E não quer dizer que a gente não vá ter, não se preocupar, antecipar sobre o processo. Isso aí, como a gente já falou, é uma coisa normal, nos ajuda. Mas viver o agora, né? Porque a ansiedade, ela pode ser que, né, tenha um fim ou não. Pode ser que ela tenha fim. Seja, acabou a ansiedade. Mas naquela situação, que nem você falou, pode reviver. E se você já se conhece, aí fica mais leve, né, de digerir aquilo, né? Ela passa a não se tornar um problema que afeta todos os teus, a tua vida, né, em todos os âmbitos. Sim, Ela sim, passa a ser um problema normal, né? Porque ter sim. ansiedade é normal. Agora, quando afeta todas as áreas da tua vida, aí sim tu tem que olhar mais, né, para ti mesmo e ir na causa do problema, Procurar na uma causa do ajuda, né? conflito, na raiz. Na raiz, Aí a gente vai exatamente. linkar, então, com a insônia. Isso. A Eu insônia é um dos sintomas que pode ser da ansiedade, Sim, né? eu me conheci muito, né, negócio da ansiedade, porque da insônia. Porque eu tenho insônia, eu acho que a minha insônia aconteceu um registro lá na barriga da minha mãe, né? Porque eu tenho insônia desde criança, né? Imagina. Mas eu convivo. Não te afeta Não, tanto. não. E Eu, a re- insônia é. Fala. não, eu vou me resolvendo, né? Eu vou, nossa, tô insônia. A gente- Eu começo a pensar, por que que eu tô com insônia? Já sei. Eu mesma ali comigo mesma. Ai, não, mas não é isso. Será que é isso? Eu conversando, às vezes eu fico conversando sozinha. Parece doida, né? Mas é incrível como isso já resolve pra mim. Aí já melhora. Aí passa uns dias, volta, porque aí já é outra coisa. A insônia, ela também está relacionada ao nosso cérebro reptiliano, né? É um comportamento de sobrevivência. Então, onde tu tem que estar sempre alerta para resolver um problema que não tem resposta. É um pouco diferente da Uhum. ansiedade propriamente dita, né? A ansiedade é um medo frontal, é alguma coisa que tu viu. Também é frontal, só que é um medo, é uma pergunta sem resposta, né? Que tu fica ali matutando. Como será se, né? Como é que Isso. eu posso resolver esse problema? Então, são perguntas que tu não tem resposta, né? A ansiedade, tu revive uma situação e projeta aquela situação que tu viveu para o futuro, se acontecer de novo. A insônia não, a insônia, ela é um sintoma da ansiedade, só que o contexto do conflito é um pouco diferente. Porque tem vários tipos de insônia. A insônia do que tu remoeu, tu fica remoendo o que tu já passou. Ou tu sofre por antecipação, né, do medo frontal, aí é o frontal entra a ansiedade. Uhum.
Um sofrer por antecipação, por algo que tu já viveu. O pensamento acelerado, né? Que tu tem quando tu tem que achar solução para tudo. Geralmente acontece quando uma pessoa no passado se sentiu desvalorizado, impotente em muitos momentos, e ela entra numa hiperperformance, onde é que ela tem que resolver tudo de todos e agora, né? E tem também o sofrer por antecipação, que a gente chama que é o medo na nuca, né? O medo nucal, que é uma coisa que a gente não... É o medo do desconhecido, né? Que vem atrás, assim, a gente não enxerga. Então, é o medo do desconhecido. Não sabe o que vai atacar, né? Não sabe o que está me atacando. E também tem o sono pingado, né? Que é aquele que tu dorme, consegue dormir tranquilamente, mas tu acorda, volta a dormir, acorda, volta a dormir. Então, esse acordar e voltar a dormir, tu tá reativando um conflito inconscientemente. Sim. E também tem o sono leve, né? O sono leve onde tu escuta barulho e qualquer coisa tu acorda. É porque os teus ouvidos estão em alerta, porque a qualquer momento pode surgir um perigo, né? E um perigo que tu não sabe conscientemente muitas vezes. Sim. Então, são esses vários tipos de insônia que algumas delas, né, entram dentro da ansiedade. Sim. A minha é essa que tem dificuldade para dormir, pegar no sono. Essa da madrugada não é a que me Porque pega. tu fica pensando demais É, antes, né? sim. É o remoer ou é um sofrer por antecipação, né? Ah, ela perguntou aqui, quando tu não consegue entrar no sono. É isso que a gente está falando, é os pensamentos acelerados, né? Além de, também tem aquelas questões comportamentais, né? Da rotina, né? Ficar muito no celular, né? Na hora de dormir, isso aí também vai acelerando, né? Né? Os pensamentos. A gente sabe que a tela, né? Aquela luz, tudo isso aí, né? Neurologicamente, isso não, né? Acelera o nosso pensamento, traz mais ainda, demora para dormir, né? Por isso que a gente. Sim, porque o cérebro chega numa determinada hora, ele se prepara para descansar, né? E tu tá ali com recursos externos, né? E isso também afeta no pegar no sono. Ela falou, tô cochilando e o sono vai embora. É aquilo do sono pingado, né? Eu peguei o sono e daí já fiquei em alerta de novo. O que tá te Ou o deixando, sono muito leve, né? ou o Ou o sono muito sono muito leve. ruim? O que tá te deixando em alerta, né? Né? O que tá gerando isso daí? Às vezes a pessoa tem que, né, parar e refletir alguma, por exemplo, a gente fala no exemplo dos animais, né, na etologia, né? O animal que está lá, né, andando e aí ele, né, descobre que está entrando em perigo ali, entendeu? Então, aí ele começa o quê? Fugir, 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 fugir. Aí quando chega uma certa hora, ele percebe que o predador dele dormiu, foi descansar, e agora ele ufa, agora eu vou descansar. Aí ele descansa, né? Só que é lá pelas 4 horas da manhã, né? Geralmente é nesse horário. Agora já uma pessoa, já essa que tá toda hora em alerta, tem que pensar qual que é o predador que tá aí atrás de você, que tá te deixando em alerta o tempo todo, né? Que você tá ligando o mel, botando o pisca-alerta. Teus ouvidos têm que estar em alerta, daí muitas vezes são questões auditivas, né? A gente vai lá no relé do ouvido, questão de um conflito auditivo, ou também muitas pessoas que não se lembram muito da infância e que foram molestadas, abusadas, então, de uma determinada hora da noite, o cérebro ele retoma, né, aquela cena, todos os símbolos e as coisas físicas e os 5 sentidos envolvidos, e o cérebro dá o alerta. Só que a pessoa não se lembra daquilo. Só que o cérebro se lembra, o corpo se lembra. Aí tem uma pergunta aqui. Então, a minha insônia não tinha uma dormidinha. E você falou da minha remoer do Remoer o passado. passado.
quando foste desvalorizada, mas ainda assim sou eu a estrutura e assim a noite é temida e tu não dorme Temido. mesmo. Entendi, acho que eu entendi. A minha insônia não tinha não era uma dormidinha. Você falou na minha, ai, não entendi muito bem. Você entendeu a Eu pergunta? acho que a insônia dela é de remoer o passado, e aí, como ela citou da desvalorização, ela pode estar naquele ritmo de hiperperformance, né? Sim. Que ela tem que resolver os problemas a qualquer custo, rapidamente. Foi isso? Como é que é o nome dela? Odete! Odete! É isso, Odete? Aí, Responde aí. daí só temos que recorrer ao venenos da receita. Ou não, né? Não, 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 não. As A coisas. pessoa ficou feliz. Não, tem muita coisa alternativas que deveriam ser tradicionais que não precisa se envenenar, não. Sim, sim, com certeza. Hoje o conhecimento está aí para todos, então não tem desculpa. É você que cria, né, a, a vida que você quer ter. Né? Quando eu cheguei num ponto, não, eu não quero ter mais insônia, eu não quero ter isso. Então, o que que eu vou fazer para melhorar isso? Né? Aí a gente É que muitas pessoas elas não estão preparadas, né, para se conhecer, para realmente olhar para aquilo, para o conflito que gerou aquilo, reviver muitas vezes, né, até Uhum. chegar a uma cura. Então, cada um no seu momento. Tem gente que prefere simplesmente porque é mais rápido, né, se encher de boleta. Tem que respeitar, Aí tá na decisão de cada um. tem que respeitar o tempo de cura de cada um. Né? Escolhas, né? Escolhas e percepções diferentes. Tudo é uma percepção. Né? É, na psicogenealogia, a gente aprende que nem tudo é só escolha, né? Existem também aquelas questões transgeracionais, né? Então, assim, até a Liz fala, ela fala assim, lê do engano que a gente escolhe tudo, que a gente está, né? São escolhas. Muitas coisas vêm do nosso transgeracional, que pode ter acontecido lá, né? Quem veio, os ancestrais pós-guerra que vieram, né? Que vieram no navio e não dormiram, e passaram fome, passaram várias situações. Então, a gente também traz essa informação das nossas células, né, no nosso DNA. E às vezes a gente É está isso. acionando isso daí, a gente pode estar acionando um programa biológico ancestral. Porque aí a gente viveu um conflito nosso, e aí nós já existia aquele lá, né, atrás, aquele do transgeracional. E aí linkou com o que a gente está vivendo agora, e aí acaba, né? Porque tem pessoas que são esforçadas, que fazem de tudo, que autoconhecimento, coisas mais naturais, tal, faz terapia, vai na psicóloga e não consegue. Então aí a gente pensa numa coisa mais profunda, mais lá atrás, né? Aí a gente olha para essas outras questões também, não é verdade? Dentro da teoria Mas tem como amenizar tudo tem, isso, né? tem sim. Mas eu A conheço. gente vai falar, tu vai dar 5 dicas hoje, né? Eu vou dar as dicas dos óleos essenciais, que são maravilhosos. Então, eu vou. E também, Quem ficar aqui até o final, eu vou presentear, vou dar um mimo, né? Aí depois, no final, a gente vê quem que vai ficar e eu vou ver como que eu vou fazer esse sorteio e eu vou avisar. Vou postar ainda hoje, eu já resolvo isso. Eu vou, eu vou dar um mimo que é um óleo de lavanda. Que a Vanessa tem que vai estar fazer assistindo. óleo de lavanda. Vai? Aí, Lavanda, show de bola. Os lavanda, óleos essenciais. ela é Hã? ansiedade para insônia já, né? Então, é o combo. Isso.
A lavanda entra no trio, né? Ela pode ser usada sozinha, também fazer um blend, que a gente chama, né? Com o manjericão e a tangerina. Esses três óleos essenciais, lavanda, manjericão e tangerina, são os principais para tratar ansiedade e insônia. Sim, sim. Então, E mas hoje vai eu ter uma vou. lavandinha maravilhosa. Maravilhosa, mas hoje eu vou sortear esse daí. Eu vou fazer o de lavanda ou lavandinho. Vamos ver, né? Porque os dois são a mesma coisa, né? São Sim. bons e infinitas possibilidades o lavanda tem, né? Desde até passar numa feridinha, num machucado. Ih, Uhum. Serve para muita coisa, né? Os óleos essenciais, eles não são específicos para uma coisa, né? Porque eles agem no emocional, eles agem no físico. Então, alguns óleos são específicos para uma coisa, mas eles agem para outras tantas, né? Eles vêm na carreta lá do caminhãozinho, várias coisas que eles podem também ser utilizados com grande eficiência. E a gente não precisa se a intoxicar minha amiga disse, eu com as quero. coisas sintéticas. Cara, trancou meus. Ah, agora não trancou. Tá dando umas travadinhas. Tá, tá dando umas travadinhas, que é o mimo. Então, Délia, o que que tu assim, tem ó, para nos dar quem de... quer mimo, entra lá depois, no final da live, entra lá no meu direct e fala, eu quero mimo, eu quero mimo. Quem falar lá no meu direct que quer o mimo, vai estar concorrendo. Pode ser? Pode ser, Vanessa? Feito. Tá travando, né? Trancou aí? Tá Travou. travandinho. Hoje tá travando tudo. Só a cerveja que não. Que dica que tu tem para dar para nós? E a minha dica né, o ser humano ele foi feito para se movimentar. Então, tem um exercício físico, né, algo que goste de fazer, né? Dançar, que ajuda na autoestima. 30 minutos de exercício físico já é o suficiente para mexer com o nosso corpo, né? E aí mexe com nossos hormônios e gera toda aquela satisfação. Então, ter um exercício físico diário de 30 minutos é uma dica. Outra é procurar fazer uma meditação, uma respiração. Até a Gisele Bündchen, ela fez indicou esses dias um vídeo. Pranayama. Isso, esse é maravilhoso, uma coisa simples que todo mundo pode fazer, fácil e dá resultado. Se ajudou ela, por que não pode ajudar outras pessoas, né? Então, assim, ter um exercício, ter uma carta na manga, né? Uma respiração dessa, se tu tá naquele momento de tu ter essa ferramenta ali na hora para te auxiliar, para te tirar daquele momento, né? Outra coisa. Essa respiração, Délia, Hum, essa respiração é muito legal, porque naturalmente a gente já respira com a narina alternada, né? sim, Um minuto a gente respira com a direita, outro minuto a gente respira com a esquerda. Só que a gente não percebe muito isso. Então, a gente fazendo esse exercício de respiração consciente, né? Realmente percebendo que o ar está entrando pela narina direita, está passando por todo o teu corpo, preenchendo teu pulmão, teu abdômen, né? Então, ter essa consciência já presença. te acalma, né? Porque tu está prestando atenção no teu corpo, no que teu corpo está dizendo naquele momento, então tudo, né, fica afastado. E prestar atenção no nosso corpo é o principal. Sim, Como essa respiração. Tu pega com esse dedo aqui, ó, e fecha a narina direita, respira com a esquerda. Solta pela boca. Tu vai fazer isso umas 4, 5 respirações com cada narina. E aí a gente acrescenta nesse momento que você está fazendo a respiração, a mentalização de coisas positivas, né? Pode mentalizar né, o que você quer soltar na hora que você soltar, né? Solta, né? Relaxa, né? Aí você vai, né, viajando aí no que você gosta né, de mantra, de pensamentos, né?
Outra coisa, outra dica é os óleos essenciais, procurar uma pessoa, uma aromaterapeuta que te oriente, ou você, né? Eu acho que procurar uma terapeuta, alguém que te indique, é o melhor, né? Por exemplo, o lavanda é um óleo que até grávida pode usar, criança, é tranquilo, entendeu? Então, dá para indicar. Né, eu dei 4 dicas, né? A quinta é procurar uma terapia que te leve lá na raiz da tua ansiedade, né? Que faça você, te dê a luz disso daí, que faça você perceber aonde que está a raiz da tua ansiedade, da tua insônia. Uma terapia né, que pode ser bioalimento, tem outras Repase. fase, microfisioterapia. Eu não tem problema aqui de falar dos colegas, das terapias. Cada um tem a sua, né? Tem colega que faz aquela que você faz também, sem ser o EPASE, Barras. barra de axis, Barras de axis. você também faz. Tudo que você possa fazer para melhorar. Vá na raiz. É isso aí. E E você, o bioalinhamento e o EPASE, né, que é o que a gente, nós somos as bio-colegas, bio-amigas, a gente bioguria, faz bastante. Biogurias. O bioalinhamento ele vai na raiz do problema através da medicina germânica, da etologia, psicologia transpessoal, física quântica. Então, por isso que cada pessoa é diferente uma da outra e vai ter um conflito diferente, que isso pode levar à ansiedade e à insônia. Então, tem que sim, saber do conflito. A gente tem que ir na raiz do problema, não tem saída. A gente não, tem que ir na raiz. E o sim. EPASE, ele é bom, maravilhoso, é baseado na neurociência e é bom porque tu pode fazer online com a pessoa, né? Então, isso já facilita bastante nessa época de quarentena, né? Sim. E o EPASE também, o EPASE ele muda a tua percepção mediante aquele conflito que tu teve lá atrás. Então, ele vai te fazer mudar a tua percepção, tu vai ampliar a tua consciência perceptiva, a tua inteligência perceptiva, vai alinhar e equilibrar os 5 cérebros, aqueles 5 cérebros que estão presentes em todos os conflitos que a gente tem, Sim. né? Além do tempo e do espaço. O tempo e espaço. E vai fazer com que tu realmente vire a chave daquele conflito, né? O bioalimento através de uma maneira e o EPASE de outra forma. Porque Mas os dois chegam na raiz do conflito. quando a pessoa, né, entende que o que está lá no passado já aconteceu. Hoje é outra situação, é outro momento. E às vezes ela não está conseguindo, né, perceber isso, que o hoje é outro momento. A gente já está em. Por exemplo, às vezes a pessoa. Desde quando você é ansiosa? Tem uns 2 anos. 2 anos! Então, e nesses 2 anos a gente amadureceu, a gente viveu outras experiências, aconteceram muitas coisas ali, né? Que não é mais o mesmo momento. Nem ontem foi igual, não vai ser igual hoje, entendeu? Então, às vezes é só essa questão da mudança de percepção disso daí. Até eu tinha separado uma pergunta, né? Pense 3 coisas que você pode. 3 coisas, imagine 3 coisas que você já fez na sua vida, que você trouxe para você, que você teve contato e que foi agradável, que foi leve. 3 coisas só. Já, já A tem. gente coloca a pessoa no presente, né? A gente tenta colocar a pessoa no presente e realmente devolver aqueles contatos positivos que ela teve ao longo da vida, né? Ao longo daquele período que ela só fica remoendo aquela coisa, ela fica focada naquela coisa. Que não E ela parar para pensar que realmente tem muito mais coisa maravilhosa, né? Que ela viveu do que uma ou duas, geralmente, né? Que levaram aquele tipo de problema comportamental. É maravilhoso a pessoa perceber realmente isso, né? Numa sessão. Em uma ela sessão. e a gente só pede 3 agora. Me vê São 3 só 3. que você trouxe para você, um contato que você foi gostoso, que foi agradável, que foi leve. Aí faz todo sentido. Tinha esquecido dessas perguntinhas. E aí? E as tuas dicas As perguntinhas são maravilhosas, né?
Porque a gente faz a sessão normalmente, depois a gente só dá esse um acrescentamento, acrescenta essas 3 perguntas que são muito básicas, né? E devolve realmente a pessoa para as coisas positivas, né? Sim. É aquele é devolver o contato, o biológico positivo, né, para a pessoa. Sim. Porque o corpo Devolver o contato, porque nosso corpo não só recebe impactos, né? Só para receber um impacto negativo. Se a gente tem essa capacidade, a gente tem a mesma capacidade de receber informações positivas e aí ressignificar aquela, né? E mudar a biologia. Uhum. É isso aí. Que é o principal, né? Mudar a biologia do nosso corpo. Exatamente. Será que alguém tem perguntas Eu nem marquei. relacionadas à ansiedade, insônia? Filho. Ou Teve uma pessoa que me perguntou, tá, mas e a síndrome do pânico, ela entra onde? A síndrome do pânico é uma ansiedade exacerbada, né? O impacto, a percepção da pessoa foi muito mais intensa, só que tem um adicional. Ela tem um pensamento obsessivo pela morte. Então, ela acha, em determinadas situações, ela fica sem ar, tremendo, só que o pensamento dela está associado à morte. Então, é um pouco mais, a percepção é um pouco mais impactante, né? sim, sim. A massa, né, do conflito é maior, né? É maior. Vai da percepção da pessoa, né? Sim, sim. Que mais que você tem para falar aí? E as indicações dos olhos, o que você tem aí? O que ajuda a controlar a ansiedade nos dias de plantão, minha colega perita. Nem vou falar. Óleo essencial. Óleo essencial de lavanda, tenta relaxar. Fazer uma meditação para relaxamento, ou aquele exercício de respiração também, que daí o teu batimento cardíaco vai diminuir, né? Vai entrar em equilíbrio, na verdade, né? E o óleo de lavanda é uma excelente saída, porque são momentos específicos, né? Tu pode não sofrer de ansiedade sempre, mas nos dias de plantão te dá aquela ansiedade, então é uma ansiedade considerada normal. Eu vivo tanto no futuro que às vezes deixo de aproveitar o presente. Quando vejo o presente já passou. É isso aí mesmo, porque a ansiedade, ela faz tu reviver, tu remoer alguma situação, só que tu projeta a situação para o futuro. E se acontecer de novo? Eu não quero que aconteça de novo. O que vai acontecer se acontecer de novo? Então, o teu corpo já entra em alerta, né, para te proteger por causa disso. Então, muita gente confunde, que é o que a gente falou antes, que a ansiedade é tu viver no futuro. Não, tu vive muito no passado, porque tu tá trazendo coisas do passado, projetando para o futuro. O óleo, a gente pode usar no difusor. Isso, Tem a maioria dos óleos que vocês encontram em farmácias normais de manipulação, tu pode colocar no difusor ou colocar uma gotinha na palma da mão, esfregar e inalar, tá? Ou colocar gotinhas no travesseiro também. Não pode ser muito, porque a lavanda é muito forte. Ela enjoa, às vezes, né? Dá uma... É muito forte e pode dar o efeito contrário, né? Sim, rebote. Só que a lavanda da do Terra, que é o único óleo essencial no Brasil que é registrado para uso tópico e ingestão. Só que esses outros óleos também funcionam, né? Só que daí não pode ingerir, não pode usar topicamente. Mas para essa finalidade da insônia, pode colocar no travesseiro e no infusor. Aqueles difusores pessoais, né? Eu uso um difusor pessoal. Tem de colarzinho, né? Colarzinho. Eu uso bastante. Hoje eu não tô com ele, mas geralmente eu uso ele. Aí ali eu vou trocando as esponjinhas, né? Conforme a situação, eu coloco, né? Eu uso muito menta também. Às vezes, quando eu tô querendo dar uma dorzinha de cabeça, eu já uso menta. Então aí vai depender Ah, sim, a hortelã-pimenta, né? É muito boa. Para tentar atender minha filha bebê. Ah, Pati, oi, Pati. Acabei desenvolvendo uma ansiedade que levou a uma insônia.
Então, Paty, conversei contigo hoje, né? A gente pode tentar fazer um EPASE, Alguém mas a pergunta lavanda é aí, maravilhoso. hein, amiga? Alguém Hã? pergunta aí se faz o EPAS ou se faz o bioalinhamento. Qual que, qual que é o mais indicado? Depende, porque assim, os dois a gente vai ter uma conversa, né? Uhum, Os dois a gente conversa com o cliente, com o paciente, para chegar na história realmente do conflito. Se for presencial, tanto faz, ou bioalinhamento ou EPASE. Se for online, o EPASE, porque o bioalinhamento ele precisa de toques na cabeça, estimulação na cabeça, então não tem como fazer. A exatamente. lavanda, é que tudo depende, diz ela. Tem pessoas que não se adaptam com a lavanda mesmo. É, Eu fiquei acordada quando eu coloquei a lavanda no meu travesseiro. Ela procede sim, porque tem a percepção da pessoa, cada pessoa é única. é. Para enxaqueca, o melhor é peppermint, né? É a hortelã-pimenta. Sim, eu uso muito. Até meu esposo aderiu. Ele não dorme sem. Eu nem boto mais no meu travesseiro porque eu aproveito a dele. É, daí tem as outras alternativas, né? Quem não se adapta com a lavanda pode usar o manjericão ou a Isso, tangerina também para uhum, insônia e ansiedade. sim. Vai da sensibilidade, exatamente. Embaixo dos pés também, Ah, é. exatamente. Falou assim, uma vez eu li que a lavanda não é legal para quem tem enxaqueca. Olha, eu acredito, como eu sou experiente em enxaqueca, porque eu vivi muito, aquela enxaqueca que enjoa, sabe? Que vai, não é. Daí eu não culpo a lavanda para isso, porque a minha enxaqueca, várias coisas me deixavam, vários tipos de cheiro, um cheiro de comida, um cheiro. Não tinha uma coisa específica. Mas eu acredito que a lavanda, por ela ter uma característica, assim, ela pode realmente dar assim, quem está com enxaqueca, não, pode ser que não, né, não é legal. Aí vai depender de cada um. Eu já acostumei, mas se eu estou com dor de cabeça, eu evito a lavanda. É a minha É percepção. que ingerir. A Aurea Silva tá falando que ela tomou chá de lavanda. É porque daí o chá da lavanda, tu não tem aquele controle da quantidade, vai estar ingerindo muita coisa, né? É. Não vai ser, primeiro que não vai ser só o óleo essencial, né? Vai ser a flor inteira. Uhum. Então, de repente, teve uma overdose de lavanda aí De também. lavanda, é. Eu mesmo, nas minhas crianças, eu coloco uma gotinha em cada ponta do travesseiro. Só, entendeu? E eles pedem, né? Eu esqueço, eles, mãe, você não pingou no meu travesseiro. Então, eu vejo que até as crianças percebem a melhora, né? O benefício. Sim, é muito visível, né? Uma dica para dores de cabeça de qualquer origem. Coloca as mãos na água fria com pedras de gelo. Em poucos minutos melhor. Interessante, não sabia. É. Aí vai paralisar a mão, vai congelar a mão. Se você sai do foco, né? Fica com o foco congelado. É, tira o foco, né? Tira o foco da dor. Mas interessante, não sabia. Milena, querida, obrigada pela dica. A marca do óleo essencial é doTERRA, óleos doTERRA. Esse que pode ingerir e usar topicamente. É, Tá? Qualquer outro que tem em farmácia, tu vai botar no difusor, ou tu vai esfregar nas mãos e inalar, ou colocar no travesseiro. aqui Esses não pode ingerir. eu uso muito essa aqui, Via Aroma, que é a que eu tenho acesso, né? Existem outras marcas que são bem, são conhecidas aqui no Brasil. Tem uma de Minas, tem uma no Sul, tem uma em São Paulo. São óleos que, porque assim, você tem que ter um óleo que todo mundo tem acesso. Os do Terra são maravilhosos, eu amo. Só que a gente tem que ter também para todo mundo um acesso, né? O do Terra não é tanto, né, Vanessa? O que você diz? É porque ele é um pouco mais caro, né? Porque ele tem todas essas outras Sim, formas de utilização, né? Então ele se torna um sim, pouco mais caro. claro. Mas esses vendidos em farmácia sim, o pré-insônia, o mais indicado é lavanda, tangerina ou manjericão.
Esses três. O mais utilizado é o da lavanda. Quem não se adapta com a lavanda pode usar esses outros dois. Sim. É isso aí, eu acho que tem poucos minutos, se encerra. Eu tô sem relógio aqui, Nossa, amiga. Nossa, 5 para as 9. 5 minutos. Minha equipe aqui falou. Sim, a Val comentou que já ouvi dizer que lavar a louça com água fria ativa algumas partes do cérebro. Na verdade, é tanto lavar a louça com a água, o contato com a água gelada ou com a água quente, né? Vai ativar o cérebro responsável pela sensibilidade, pela aquela o que te traz no corpo, né? Qual é a sensação física que te traz no corpo? O cérebro límbico ativa o cérebro límbico, que ele tem que estar equalizado também durante todo, né, nos conflitos. Se tu não consegue equalizar todos os cérebros envolvidos no conflito, tu não consegue virar chave. E o cérebro límbico é um que faz as sensações físicas, traz as sensações físicas no corpo. Aí tu pode fazer um link, né? Dependendo, porque se tu se sente bem lavando a louça com água quente ou com água fria, ou tendo contato mais com a fria ou com a quente, às vezes no banho, né? A percepção da pessoa, aí eu prefiro tomar banho com água mais fria ou mais morna. Isso faz um link no teu cérebro com alguma sensação agradável que tu teve há muito tempo atrás, né? Que gerou aquela sensação boa. Sim. Então, ativa sim, ativa. Na verdade, tudo ativa o cérebro, né? Várias partes do cérebro. Então, qualquer As coisa que tu sente. conhecidas, né? Hã? As conhecidas e as desconhecidas as ativam o cérebro. Tem umas que nem foram estudadas ainda. Exatamente. Vai muito depender de cada um mesmo. Até ele falou assim, colocar um gelo na nuca. Eu já coloquei também, eu já usei esse negócio de colocar aqui, ó, para melhorar a dor de cabeça. É bom também. Ela dá, assim, alivia. Vanessa, espero em breve você. Teresina, me aguarde, é o final da quarentena. Tô louca para conhecer Teresina. Vamos formar facilitadores de EPAS em Teresina. Isso. Que mais é possível, né? Então é isso. O universo me surpreenda. Ó, vai lá no meu direct e coloca lá. Eu quero ganhar um mimo. E aí depois eu vou fazer o sorteiozinho do óleo de lavanda. Não interessa Show. se foi lá em Teresina, se foi lá em Porto Alegre, eu vou arrumar bem bonitinho e vou mandar. Foz do Iguaçu. E quando a pessoa receber, eu quero uma fotinha. Ó, recebi o meu óleo das bioamigas. Semana que vem tem de novo, a gente só não sabe o dia ainda, né? Se é terça ou na quarta. Vai depender da rotina aí, da nossa. Depender do meu plantão, que eu ainda não sei qual é o dia que eu vou estar de plantão aqui. Exatamente. Eu tô de boa. Qualquer pergunta, vocês nos mandem no direct alguma coisa mais pessoal, mais íntima, né? Aí podem nos mandar mensagem no direct, que a gente responde. Isso. E eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que participaram aí. Quero te agradecer por toda essa contribuição de hoje. Né? Palmas para nós! E para vocês, espectadores queridos! Quem fez da plateia? Tem plateia hoje. Quero um brinde também! Uhul! Você tá mais chique que o Faustão. Sem plateia, você tá com plateia. Aquele dia eu tava sozinho. É isso aí. Obrigada, gente. Legal, obrigada. A Giza, minha amiga. Tchau, tchau. A Mames Poderosa, Cíntia. O Kiro. Beijo, beijo, beijo. A Dete. Já mandei. Maria. A Dorinha! A Paty. Ai, que bonitinha. Um beijo para todos. Beijo, gente. Até.